Bom, pessoal, para terminar essa construção longa aqui, né, eu vou mostrar só mais um recurso aqui do GeoGebra, né? Bom, observem o seguinte, né? Quando a gente altera aqui o valor do coeficiente angular para ele estar positivo, se eu passar a trabalhar com valores negativos, ó, na nossa construção, o que vai acontecer? Vai aparecer ângulos aqui que não são os ângulos internos aqui do triângulo retângulo de interesse, né? Então, a construção que nós fizemos até agora só é válida para valores positivos do coeficiente angular da função afim. Quando ele é negativo, ó, esses ângulos aí não são interessantes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma condição para exibir esses ângulos aqui. Então, qual a condição para exibir esse ângulo alfa? Bom, o ângulo alfa, quando o A é positivo, ó, ele vai no máximo, né, o limite dele é 90 graus, né? Então, ele vai estar entre 0, né, e 90 graus. Essa é a condição para exibir esse ângulo alfa. Então, saindo dessa condição, eu não quero exibir, não quero que isso aqui apareça, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou clicar aqui no ângulo com o botão direito, acessar propriedades e aqui na guia avançado, nós vamos colocar uma condição para exibir objetos, né? Deixa eu só aumentar um pouquinho essa janela, porque a hora que eu clicar aqui, ó, aparece a opção aqui para acessar o teclado virtual, tá? Então, qual é o ângulo? O ângulo é esse daqui, o nome dele é alfa mesmo, tá? Tá aqui, ó, lá na janela de álgebra a gente consegue ver o ângulo selecionado. Então, eu quero que o ângulo alfa, para ser exibido, seja menor do que 90 graus. Então, eu vou digitar aqui alfa menor do que 90 graus. O símbolo de grau a gente pode colocar segurando a tecla Alt e apertar a letra O. Também era possível acessar o símbolo do grau aqui, ó, no teclado virtual, beleza? Muito bem. Então o ângulo alfa tem que ser menor do que 90 e a gente pode colocar aqui maior do que zero, né? Então 0 menor do que 90. Desculpa, 0 grau, né? Tem que colocar o grau aqui. 0 grau, menor do que alfa, que é menor que 90, tá? Agora eu vou fechar a janela para poder visualizar se funcionou aqui a configuração, né? Então, enquanto o ângulo alfa for maior do que 0 e menor que 90, ele vai aparecer ali. A hora que ele for diferente disso, ó, agora ele não aparece mais, tá vendo? Se ele não está entre 0 e 90, ele não aparece, ele não será exibido. Então aquele ângulo aqui, ó, que vinha por fora, né, ele fica maior que 90. Então ele não vai ser exibido quando o A é negativo, tá bom? Olha lá, agora ele passa a ser exibido novamente. Aí tem que fazer a mesma coisa para o ângulo de 90 graus. Eu só quero exibir aquele ângulo se ele for igual a 90 graus. Então seleciona ele, clica com o botão direito, vai em propriedades, na guia avançado, vamos digitar aqui a condição para exibir esse objeto. Agora o ângulo selecionado é beta, então eu quero que esse ângulo seja exibido, né, o beta seja exibido, somente quando ele for igual a 90 graus. Essa é a condição, né? Então, só que aqui tem um detalhe, pessoal. A gente vai colocar dois sinais de igual. Por quê? Porque eu estou falando de uma condição e não de atribuir valor para um determinado objeto matemático. Quando eu digito, por exemplo, que eu quero que o coeficiente angular aqui, o A, seja igual a 1, eu estou atribuindo valor para esse parâmetro A aqui. Agora eu não estou atribuindo valor para o beta. O beta ele vai ter um valor já lá, né? Eu quero fazer uma verificação
de uma condição em relação ao beta. Então, para diferenciar, quando a gente atribui valor e quando a gente quer verificar uma condição, no caso de uma igualdade, a gente usa dois sinais de iguais para verificar a condição e para atribuir valor só um sinal de igual, tá bom? E por que para menor, maior não precisa? Porque para menor, maior já é uma condição em essência, quer dizer, uma coisa ser menor que a outra já é uma condição, né? Então não precisa fazer nada além do sinal de menor. Agora, para o sinal de igual tem isso daqui. Ou então a gente acessa a condição por aqui no teclado virtual, ó, que seria esse sinalzinho aqui, ó, uma igualdade com um ponto de interrogação em cima, tá? A gente poderia utilizar esse sinal aqui para verificar a condição, beleza? Ou então o equivalente é colocar dois sinais iguais. Agora eu vou apertar a tecla Tab para vocês verem o que acontece. Aí ele já entende que é para verificar se é igual, por isso que tem aquele ponto de interrogação, beleza? Fecha. Para poder funcionar essa configuração que a gente fez, tem que fechar a janela de propriedades, né, de configuração lá dos objetos. Então, enquanto o ângulo aqui for igual a 90, ele vai ser exibido. Então, aqui ele é 90, agora ele não é mais 90, né, porque ele fica ali do outro lado, então ele se torna 270 graus, aí ele já não é mais exibido, ok? E o que a gente faz agora? Agora é só construir os ângulos quando o coeficiente angular é negativo, né, constrói os ângulos corretamente e usa a condição para exibir também nesse caso. Então, pessoal, terminando aqui a construção, ela ficou assim, ó. Nós temos aqui que o ângulo entre o gráfico da função afim, que é essa reta em azul, e a horizontal, ele vai ser medido no sentido anti-horário. Eu adotei aqui, tá bom? Então, da reta horizontal até a reta em azul. Então, a gente tem aqui o ângulo cuja tangente dele vai coincidir com o coeficiente angular da função afim, tá? No caso 0,7. Aí quando a gente torna o coeficiente angular negativo, ó, a gente tem que continuar com a mesma ideia. A gente tem que medir da reta horizontal até a reta em azul no sentido anti-horário. Tá? Então esse ângulo aqui é que continua sendo aquele ângulo alfa, né? E a tangente desse ângulo aqui nada mais a tangente de alfa, né? Nada mais é do que a tangente de 180 menos esse alfa. Quer dizer, a tangente desse valor aqui, só que com sentido trocado, né? É uma identidade trigonométrica. Então eu escrevi aqui, ó, tangente de alfa, que é o ângulo que está aqui, ó, né? Entre a reta em azul e a horizontal. O que é essa tangente? É igual a menos tangente de 180 menos alfa, que seria o ângulo interno aqui do triângulo retângulo, que é o cateto oposto, que é o I, é o comprimento desse segmento aqui, que é I, sobre J, que é o cateto adjacente aqui, né? Então, aí a tangente fica negativa. E, de fato, né, a tangente do ângulo definido pela reta em azul, que é o gráfico da função afim, e a horizontal, sempre coincide com o coeficiente de x aqui na função afim. Por isso a gente chama de coeficiente angular. Aqui também eu coloquei o conceito de taxa de variação média de uma função, né, que é a variação em y sobre a variação em x. O que isso significa? Vamos olhar aqui, ó. A gente está medindo, né, quanto que o y varia por unidade de variação em x. Então, no caso aqui, ó, quando a função f de x é igual a menos 0,5x mais 5, qual é a taxa de variação média dessa função? Vai ser 0,5, ok? O que significa isso? No caso aqui, menos, né, 0,5. Qual o significado disso? É que a cada unidade de variação em x,
o y vai variar em termos absolutos em 0,5. Tá? Então vamos ver aqui, por exemplo, né, ó, vamos variar o ponto A em uma unidade para x. Então, para x ele está em 4, né? Eu vou trazer ele para 5. Ou melhor, vamos trazer ele para 6 para eu conseguir, né, colocar aqui certinho em 6. Tá? Então, vamos lá. Eu vou variar 2 unidades, então, em x. Quantas unidades variou em y? Bom, era o quê? Uma unidade em x para 0,5 unidade em y. Então, veja, ele estava aqui, o ponto A, né, no 4, foi para 6 em x, então 2 unidades. E em y ele variou uma unidade, tá vendo? Então, a cada uma unidade em x varia meia em y. Como variou 2 em x, variou uma unidade em y. Ok? Então, essa é a noção de taxa de variação, que é uma noção que aparece em muitos contextos, né? Quando a gente está falando de algum contexto específico, tratando de algum fenômeno através da função afim, né? A taxa de variação é um conceito que aparece naturalmente aí.